Em Mateus capítulo 6, nós temos a oração que possivelmente seja a oração mais feita de todos os tempos. A oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo que Jesus ensinou. Nós estamos meditando, explanando este assunto. Nós já falamos do versículo 5, quando Jesus fala para nós não orarmos com a intenção de ser visto. Nós já falamos do versículo 6, quando Jesus fala de um lugar secreto onde nós vamos ter um encontro com o Pai e desenvolver uma intimidade com Ele. E hoje nós vamos falar do versículo 7 e do versículo 8, quando Jesus nos ensina a não fazer vãs repetições. Vamos falar um pouco mais sobre essa tão conhecida oração, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8 diz o seguinte: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus ele está falando mais uma vez de como não deve ser a nossa oração. E o que ele está falando dessa vez? Não usem de vãs repetições como fazem os pagãos. Como eu falei no primeiro vídeo, quando me ensinaram a orar, me ensinaram a repetir. E eu ficava repetindo, e eu nem sabia o que eu estava falando. E eu nem pensava no significado das palavras. E o que Jesus está dizendo aqui? Que nós não devemos usar de vãs repetições. Antes de ensinar a oração, dar uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, a tão conhecida oração do Pai Nosso, que eu repeti muitas e muitas vezes, e não é errado fazer a oração do Pai Nosso, não há erro nisso, mas há um alerta de Jesus sobre não useis de vãs repetições. Quando a gente começa a repetir e nem pensa no que é que a gente está falando, no significado de cada palavra, nós precisamos ter o cuidado de não cair no mesmo erro dos quais os pagãos caíam. É isso que Jesus fala: não sejam como os pagãos, que cometem o erro de pensar que por muito falar, muito repetir, eles serão ouvidos. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, conta a história de os profetas de Baal. Baal era um deus estranho, um deus que o homem tinha criado fruto da sua imaginação, e esses profetas vivem um desafio contra um profeta de Deus, Elias. E eles passam desde a manhã até o meio-dia repetindo a mesma frase e não recebem resposta nenhuma. Muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. Né? O pagão o que Jesus, ao qual Jesus se refere eram pessoas que repetiam a mesma fala, como se fosse uma fala mágica, como se fosse uma frase ou, quem sabe, um escrito, um texto que ia exercer um poder mágico. Nós temos que pensar que a oração nós estamos conversando com uma pessoa. Deus ele tem sentimentos, Deus ele tem vontade própria, Deus ele tem sabedoria. A própria sabedoria ela reside em Deus. E eu não posso chegar diante do Senhor e começar a repetir frases, repetir falas, achando que essa minha muita repetição é que vai trazer a resposta para mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ou seja, esse povo acostumou a falar algo que ensinaram para eles, e eles nem pensam que eles estão falando, mas simplesmente repetem, e acham que vai chegar a algum ponto. Muito falar não é o muito repetir. Né? Os pais da igreja já tinham uma opinião muito bem formada sobre isso. João Calvino ele vai dizer o seguinte, que quando a oração é oferecida com sincero sentimento, a língua não vai adiante do coração. O coração vai antes da língua, o coração fala antes da língua. Jesus está formando uma ideia, né, que começou ali no versículo 5, que ele diz: não seja como os fariseus que oram para ser visto, cuidado, né, com a intenção do seu coração, vá para o seu quarto, no secreto, seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E agora ele fala: não useis de vãs repetições, deixe aquilo que está aqui dentro sair para fora em forma de oração, porque o pai vê o que está no seu coração. Então a língua não vai adiante do coração,
O coração ele deve falar mais alto. O sentimento e a sinceridade, ela deve ser despejada diante de Deus, diante do Deus que tudo vê, diante do Deus daquele que a gente não pode esconder coisa alguma. Adam Clarke vai concordar com o que o João Calvino disse. Ele diz o seguinte: a oração exige mais do coração do que da língua. A eloquência, aquela capacidade de falar, a desenvoltura, isso não vai convencer, né? Não é a coisa mais importante da oração. A eloquência da oração não está na língua. A eloquência da oração consiste no fervor do desejo e na simplicidade da fé. O quanto você deseja aquilo e o quanto a sua fé é simples para buscar o Senhor. Uma fé simples, uma fé que crê que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Uma fé simples, que crê naquilo que o Deus que pode todas as coisas vai mover a sua mão em meu favor. Precisamos tomar o cuidado de não levar características de relacionamento humano para o relacionamento com Deus, né? Porque a oração eu estou me relacionando com o meu Criador, que conhece todas as coisas. Então, às vezes eu sou acostumado a convencer as pessoas pela palavra, eu calculo o meu movimento, calculo o que eu vou falar, penso bem antes de falar, para poder não ficar preso nas minhas palavras, e o Senhor sonda o meu coração. Ele sabe tudo que está lá dentro. Então, muitas vezes eu levo aquilo que eu uso nas relações humanas para o relacionamento com um pai que conhece todas as coisas. Ali é o lugar onde eu devo me derramar, ali é o lugar onde eu devo expor toda a minha sinceridade e fraqueza para receber dele força. Então, quando a gente fala de oração, a gente fala de um diálogo, sim, mas um diálogo entre criatura e criador, onde nada deve e nada pode ficar escondido, porque ele sabe. E na sequência, Jesus diz isso. O que Jesus disse? Ele diz o seguinte: o vosso Pai, ele sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês falem. Então, eu ficar repetindo uma frase que alguém disse ou que eu aprendi que tem algum efeito, não vai resolver o meu problema. Não é isso que é orar. Não é isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar um relacionamento. Tanto que ele se refere em todo o tempo nesse texto a Deus como um pai. O vosso pai que está em secreto. O vosso pai que vem em secreto. O vosso pai que sabe o que vocês precisam antes de vocês falarem. Ele está falando de relacionamento. Alguém que está preocupado com você. Alguém que olha para você. Alguém que entende você. Alguém que sabe o que você precisa antes mesmo de você falar. Aí vem uma pergunta que nós somos tentados a fazer diante dessa frase. Se ele já sabe o que preciso, por que preciso eu falar? Nós devemos nos lembrar que a oração tem muito mais a ver comigo do que a ver com Deus. Nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Agora eu mudo, eu saio da oração transformada. A oração, ela não é um monólogo onde só eu falo. A oração é um lugar onde eu também ouço. E se tem alguém que vai ser influenciado nesse diálogo, esse alguém sou eu. Porque Deus, nele reside toda a sabedoria. Ele conhece o fim desde o começo e ele nunca vai mudar, mas eu preciso mudar. E é na oração que muitas vezes eu levo um desejo e esse desejo é confrontado. Eu dobro os meus joelhos querendo algo e levanto querendo outro, porque entendo que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é diferente da minha. Ali o meu coração é alinhado com o coração de Deus. É na oração que a minha fé é demonstrada. É na oração que a esperança é fortalecida. Através da oração, eu mostro que eu sou dependente de Deus, que eu não consigo ir sozinho. E eu entendo isso com os meus joelhos no chão. E, obviamente, joelhos é uma forma figurada de falar de oração, porque Deus ouve a sua oração quando está sentado, quando andando, quando deitado, né? Desde que seja reverente, com um coração sincero. Deus, ele te escuta, né? Nós falamos de joelhos porque é de joelhos que o meu coração deve estar na presença daquele que criou todas as coisas. É na oração que nós temos uma certeza, a certeza de que nós não estamos só, mas que nós temos um Pai que nos vê, um Pai que nos conhece e um Pai que sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo que a nossa boca se abra para pedir. Ele sabe o que nós necessitamos. E muitas vezes aquilo que nós chegamos pedindo para Ele não é o que de fato nós precisamos para a vida. E na oração, uma ótima oportunidade para que a vontade dele se revele
e eu perceba que aquilo que eu vejo como tão precioso e tão importante não é tão importante assim e pode até me prejudicar. E ali ele me mostra o que de fato eu preciso e me conduz por esse caminho, que é um caminho de vida. Que nós possamos aprender com o Senhor a orar. E se nós queremos aprender, hoje ele nos dá a seguinte dica: não useis de vãs repetições. Não é isso que o Pai espera de você. O Pai espera de você um diálogo sincero, aberto e verdadeiro. Vamos orar? Pai eterno e fiel, em nome de Jesus, guia-nos, Senhor, por um caminho de relacionamento verdadeiro contigo. Nós temos aprendido, Senhor, que falar com o Senhor é desenvolver um relacionamento do coração, é poder também ouvir o seu coração, e que o Senhor nos ensine, se revele, porque nós precisamos te conhecer e queremos te conhecer mais e melhor sempre. Em nome de Jesus. Amém.